A paz do Senhor Jesus. Um ano está terminando, mais um ano está terminando. 2025. Vai começar 2026. Feliz Ano Novo. Amém? Que Deus vos abençoe. Agora presta atenção nesse vídeo. É importantíssimo. Muitas mensagens, hoje e amanhã, serão muito motivacionais. E claro, precisamos de motivação para um ano que começa. Por quê? Porque muitas pessoas chegaram à conclusão que esse ano não foi bom. O ano de 2025 foi péssimo até para alguns. E querem um ano melhor. Para outros foi um ano bom, para outros muito bom. Também esses querem um ano melhor. Ou seja, toda a pessoa é normal que queira que o ano que vem seja um ano muito melhor, independente de como foi esse. Então as mensagens motivacionais cabem perfeitamente nesse momento. Mas eu quero trazer uma realidade aqui, porque é preciso que nós vivamos dentro da realidade. É isso que eu falo, a verdade. Amém? Sempre agradeço a Deus por tudo. Por quê? Muito relacionado ao vídeo que vai ser falado aqui, ou melhor, o que vai ser falado aqui, perdão. Agradeço a Deus por tudo, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ou seja, nas tribulações, na angústia, devemos agradecer a Deus, porque crescemos nela. Também devemos agradecer a Deus pelas bênçãos. Ou seja, tudo que vivemos, agradecemos a Deus. Dê o seu like, poste seu comentário aqui, é importantíssimo interagir. E compartilhe o vídeo com outras pessoas. Amém? Fica até o final, porque é surpreendente o que será dito no final. Você vai passar por um momento agora de reflexão muito importante, mas no final você vai entender por que esse vídeo fala uma verdade que nós precisamos ter no coração para que o nosso ano de 2026 seja um ano muito abençoado. Eu quero ler aqui então, sem percas de tempo, a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 apenas eu vou ler, porque é algo fundamental que vamos falar. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo escreve esta carta aos Coríntios dizendo: sede meus imitadores, mas porque eu sou imitador de quem? De Jesus Cristo. Vamos entender um pouco como estava o contexto daquela época, dessa cidade a qual Paulo escreve esta carta. Amém? Era uma cidade próspera em riqueza, uma cidade próspera em conhecimento, uma cidade próspera na área da filosofia. Os gregos eram filósofos. Mas ali também tinham romanos, mercadores do Oriente, judeus, cristãos recém-convertidos. Vivia ali uma gama de gêneros de pessoas, uma gama de religiões, de ideias, ali tudo misturado. Porque era uma cidade mercantil, centralizada em um ambiente favorável a isso. Era uma cidade que crescia muito nessas áreas. E no individual de cada um também crescia, mas tinha muita desigualdade social. Tinha muita imoralidade sexual. Tinha um templo, por exemplo, da Afrodite, onde as celas serviam como prostitutas. Você praticava coisas ali que são desagradáveis até de falar aqui no vídeo. A sociedade era muito dividida, tinha ricos e pobres, bem distintos, miseráveis inclusive. Uma cidade que buscava muita festa. Quem entrava ali chegava com muito dinheiro ou saía com muito dinheiro. Buscavam prazeres, estavam longe das suas famílias. Já parece com coisas semelhantes dos dias de hoje. Parece, né? Então Paulo escreve essa carta com uma grande preocupação, né? Que os cristãos ali estavam se misturando com isso, trazendo essas culturas para si, até porque muitos vieram do quê? Judaísmo, muitos eram gregos, outros até, quem sabe, mercadores do Oriente, e outros tantos que tinham se convertido recentemente. Estavam recentemente aprendendo, mas estavam retrocedendo, e a igreja estava se dividindo justamente por causa de quesitos como esse: política, economia, dinheiro, uns tinham mais, outros menos. Então uns começavam a acreditar mais em Paulo, outros mais em Pedro, outros mais em Jesus Cristo, comparando a eles, o que já é um equívoco enorme. Jesus Cristo está acima de tudo. Deus está acima de tudo. E aqui é importante já frisarmos isso. Nós vamos detalhar a carta de Paulo, nós vamos entrar no contexto para que você possa entender por que está muito semelhante aos dias de hoje.
E é preocupante. Olhe bem o que acontece hoje. Naquele tempo era uma cidade. A Paulo escreveu para uma cidade. Mas ele escreveu para outras também. Porém, eram outros problemas, eram outras coisas. Por que eu digo isso? Entenda, preste atenção aqui. Porque hoje o mundo está globalizado, hoje a internet une tudo, parece que o mundo inteiro vive os mesmos problemas. Se Paulo escrevesse uma carta, hoje poderia escrever uma carta geral para o mundo. Enquanto que naquele tempo ele escreveu para uma sociedade, para uma igreja ali localizada em uma determinada cidade, porque era um problema muito localizado. Então tinha lugares que não tinham isso, obviamente. Tinha outros que também tinham, mas no contexto geral é preocupante aqui. Amém? Então hoje não. Hoje, por exemplo, eu vou trazer fatos aqui sem citar nomes, porque não quero ser extenso, mas você vê aqui no Brasil, por exemplo, alguém que pega um carro e pega uma ex-companheira ou companheira e arrasta por metros. É recente esse fato. Passando por vários outros carros que veem aquilo que antes observam, quem sabe, que horror. Como isso é possível? Mas você vai lá do outro lado do mundo, lá na Austrália, por exemplo, alguém em uma festa comemorativa pega e entra lá e atira e mata pessoas inocentes que não tem nada a ver com a sua causa. Ou então, quem sabe, na outra ponta, lá nos Estados Unidos, onde atiradores entram nas escolas. Tudo isso eu falei em vídeos aqui no canal, bem detalhados, né? Trazendo sempre o lado cristão, é claro, né? Entra lá nas escolas e atira e mata crianças. Guerra na Europa, entre países, dividindo um continente. A África é uma miséria. Enfim, eu poderia citar inúmeras coisas. A imoralidade sexual que no Brasil é aflorada. Terrorismo, as drogas, pessoas andando pelas ruas desesperadas, cracolantes espalhadas por todo o lugar. A liberação das mesmas. Pare e pense nisso. Isso é geral. Então, a preocupação que nós temos é a mesma que eles tinham lá atrás. Como o crente daquela época não ia se misturar com essas coisas, ele precisava ser santo e apartar-se de todo esse mal. Então não era difícil, ou melhor, era muito difícil viver ali. Era difícil conviver com aquelas coisas, mas o crente precisava ser forte. Então Paulo os animava sempre. Não era cartas motivacionais com o cunho que hoje tem muitos vídeos de motivação momentânea. Ali você pode, você consegue, você vai, mas passa um mês, passa uma semana e nada aconteceu e você volta a estaca zero. Não, você precisa saber, é da realidade. O mundo está assim. Então 2026 vai ser difícil. Como foi 2025, 2024 e como vai ser 2027. Por quê? Porque cada vez está pior as coisas. Isso é motivacional, porque você sabendo dessa realidade, você vai buscar cada vez mais a Cristo, é claro, cada vez mais a Deus, e aí entra o posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você vai encontrar uma alegria verdadeira, uma paz verdadeira, quando você entrar o pensamento na realidade do que está acontecendo e não entrar no campo motivacional, ilusório, que te traz ali, num momento, uma alegria, uma euforia, uma certeza das coisas, mas que logo passa. Não, o mundo não está fácil. E para o crente, para o cristão, ainda está muito mais difícil. Porém, podemos tudo naquele que nos fortalece. E olha só que final nós vamos ter agora. Falando sobre Paulo e a carta aos Coríntios, ele deixa uma carta, ou melhor, um capítulo aqui para nós, que é fundamental. O capítulo número 13. Leia, eu sempre os animo a ler toda. E entrar no contexto. No meu canal aqui tem, inclusive, vídeos que explicam ela bem detalhada e outros tantos. Vejamos. Amém? Mas vamos ler esta carta e terminamos? Vamos ler, este capítulo e terminamos. 13 versículos apenas. Fica aqui e entenda o que era o principal que Paulo queria transmitir. Ou seja, ele não tinha conhecimento se não fosse por causa de Cristo. Ele disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Não imitai-vos a ele, não imitai-vos a mim, mas sim a Cristo Jesus. Amém? E ele diz no capítulo 13, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino, se não tivesse amor. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada.
Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada, ele diz. No 4, versículo 4, olha, quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não é ciumento. Ele diz então qualidades de quem ama. É paciente, é bondoso. E diz agora o que não é uma pessoa que ama, o que ela não deve ser. E é isso que eu e você não devemos ser. Nós devemos ser pacientes, devemos ser bondosos. Mas quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Isso não podemos ter no ano de 2026. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada. Não se alegra com a tristeza do outro, com a perda ou o fracasso do outro. Pelo contrário, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Esse é o comportamento cristão, esse é o comportamento que Paulo espera, que Cristo espera de nós para 2026. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, esse também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, diz ele, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E por fim, para terminar, ele vai dizer, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, no 13, agora existem essas três coisas. Eu te desejo imensamente que você as possua neste próximo ano. A fé, a esperança e o amor. Porém, tendo a certeza que a maior delas é o amor. E o maior exemplo de amor é Jesus Cristo de Nazaré. E esse você pode encontrar a história dele completa, ou pelo menos o que ele quer que nós saibamos, nos 4 evangelhos. Animo-os a lê-los, assim como a Bíblia toda. Os evangelhos trazem a história de Jesus. E é para que nós saibamos como é o verdadeiro amor. Amém? Que Deus te abençoe.